Fala pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade na parte de sistema de medição que a gente estava conversando e agora eu quero que vocês olhem essa equação com calma, tá? Vou gastar um tempinho nela porque ela é de extrema importância, a gente não pode prosseguir sem entender isso, senão a gente não vai compreender por que o nosso sistema de medição tem que ser confiável, tá? Se eu olhar para a minha equação, no qual variação total é igual a variação do processo mais variação do meio de medição, o que ela significa? Eu tenho uma variação total e essa variação do meu processo é aquela que nós assumimos que sempre existe. Concordam? Todo processo apresenta variabilidade, então todo processo vai ter uma variação intrínseca. Só que, ao não garantir, por exemplo, a confiabilidade do meu sistema de medição, concorda que se ele não for confiável, ele mesmo também vai ter uma variação? E eu não quero que essas variações se sobreponham. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir entender qual é a variação do meu processo. Quando eu começo a agregar confiabilidade no meu sistema, a garantir que eu tenho um sistema de medição confiável, a tendência é a variação do meu sistema de medição tender a zero. A segunda parte da minha equação aí, na parte de variação do meio de medição, a tendência é eu ter isso próximo de zero. E aí sim, só restar variação do processo. É isso que eu quero. Não que eu quero ter uma variação de processo alto, mas de qualquer forma, se eu zerar meio de medição, sistema de medição, eu consigo identificar tudo aquilo que vem do meu processo. Então, o ideal seria que a variação do sistema de medição, como está aí na frase abaixo para vocês, fosse desprezível com relação às variações causadas pelo processo. Essa é a frase que marca o nosso treinamento na parte de avaliação do sistema de medição. Quando vocês avançarem, chegarem a níveis muito mais avançados de Lean Six Sigma, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Eu preciso garantir que o meu sistema de medição tenha variação desprezível com relação ao processo. Bacana? Bom, avançando um pouquinho mais, tá? Os objetivos do MSA. O que eu posso citar como objetivo do MSA? Qualidade, assegurar a qualidade dos dados obtidos durante o processo de medição, como aferindo as mesmas medições, reduzindo assim a variabilidade. Então, quando eu tenho qualidade, significa que eu estou assegurando sempre as mesmas medições. Acontece de ter uma variação? Acontece. E é isso que nós vamos tentar minimizar com o MSA. MSA, pessoal, significa Measurement System Analysis. No inglês, análise de sistema de medição. Perfeito? Como que eu posso fazer isso também? Identificação de fatores externos que podem atrapalhar, e aí eu vejo tudo isso através do software Minitab. É possível? É possível, quer dizer, se um operador só for o responsável pela variação, você consegue identificar? Consigo identificar no Minitab. Aí eu sei que dos 3 fatores, lembram? Operador, instrumento de medição e meio ambiente, o operador é o responsável por essa variação. Eu consigo identificar isso também. E eu tenho facilitação. Por quê? Porque eu começo a evitar custos e otimizando também o tempo disponível para tal atividade. Como? Facilitando a avaliação, agregando credibilidade ao processo de medição também. Em treinamentos mais avançados a gente fala também o que seria um sistema de medição ideal, tá? Mas ter até direcionamentos para que qualquer pessoa possa coletar com capacitação. Isso também é o ideal. Se a gente avançar um pouquinho nesses conceitos, eu volto naquela questão do que é resolução ou discriminação. Então, pelo menos para eu entender se o meu instrumento de medição é o ideal ou não. Vou fazer um cálculo rápido e básico com vocês, tá? Antes de chegarmos nesses cálculos, apenas uma definição, tá, de resolução ou discriminação, porque ela é a menor fração medida pelo equipamento. Eu tenho alguns exemplos aí para vocês. Paquímetro comum tem uma resolução de 0,02 ou 0,05 milímetros. Por quê? Porque ele pega uma variação de 0,05 milímetros, tá? Essa é a menor fração que ele consegue medir. Uma régua normal, uma resolução de 1 milímetro. O micrômetro, 0,001 milímetro. Quanto menor esse valor, mais preciso é o instrumento. Tá claro isso? Quanto menor o valor, menor a fração que ele consegue pegar, menor a variação que ele consegue pegar, logo o meu instrumento de medição também é muito mais preciso. E aí, existe um cálculo simples que nós podemos realizar aqui.
Resolução, pessoal, é adequada para identificar as variações do processo e existe uma recomendação ISO-TS sobre 1/10 na tolerância. Ponto. Não vou nem ler o slide com vocês, vou explicar diretamente aqui para vocês, tá? Se eu tenho lá uma peça, vou citar uma peça, depois a gente pode utilizar para outros serviços também. Se eu tenho uma peça no qual eu tenho um limite máximo, tá? Eu peguei um lote de peças, uma grande quantidade de peças, fiz as medições em todas elas e eu verifiquei que o maior valor é 1,15. Pode ser de diâmetro, tá? 1,15 centímetros de diâmetro, milímetros, o que vocês quiserem. Aí, como eu verifiquei todas as peças, a menor fração que eu medi é 1,10. Concorda que a diferença entre a maior e a menor peça é de 0,05, ok? De 1,15 para 1,10, 0,05. Nesse caso, eu vou pegar essa diferença, que é de 0,05, e dividir por 10. Pronto, eu tenho a discriminação que seria recomendada para poder utilizar no meu processo, tá? Meu instrumento de medição. Nesse exemplo que tem aí para vocês, é semelhante a isso que eu citei, tá? Por exemplo, 1,15 seria o menor valor que eu mensurei, até 1,25 que é o maior. A diferença entre esses dois valores dá 0,10. Se eu dividir 0,10 por 10, 0,01 milímetro. Então eu tenho que ter um equipamento com resolução de 0,01 milímetro, ou no caso que eu citei, 0,05 por 10, 0,005 milímetros, ok? Pessoal, importante, esses limites que nós estamos comentando não tem nada a ver com a especificação, não tem nada a ver com o limite de controle, que é o que a gente vai estudar lá nos treinamentos de Green Belt e Black Belt, não, tá? Na realidade é o maior valor e o menor valor mensurado real, tá? A especificação do meu cliente pode ser completamente distinta, não tem nada a ver com o limite de especificação. Quero que isso fique consolidado para vocês. Mas essa é uma das formas de nós garantirmos que pelo menos um instrumento de medição tem uma certa confiabilidade ou uma resolução adequada. Bacana? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula tem um extra aí sobre como nós podemos identificar isso no Minitab. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!